44. Martial Arts System. Capítulo 186. Ilha Congelada. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado batida entre. Uma voz masculina veio do outro lado da porta. Ishiro abriu a porta e entrou. Ele estava atualmente visitando Abyss de Aether. Abyss estava sentado na cadeira do escritório enquanto olhava para a pilha de papéis à sua frente. Ele ainda não terminou a papelada de sua mudança para Coldland. Filho, por que você está aqui? Abyss disse com um sorriso calmo. Filho. É assim que Abyss e Aleno chamam hoje em dia. É evidente em seus olhos que Ishiro e Azura se casarão um dia. Ishiro sentou-se na cadeira e disse, quero ir para a ilha congelada. Abyss devolveu a pilha de papéis que tinha na mão à mesa. Ele franziu a testa e disse, você sabe que tipo de lugar é esse? Ishiro assentiu com firmeza. Frozen Island é uma ilha não muito longe de Coldland. Você precisa atravessar um mar congelado para chegar a esse lugar, que é fortemente protegido pelo exército. Porque bestas mutantes vivem lá. O exército não se livra deles porque é um excelente espaço de treinamento. Existem apenas bestas selvagens e furiosas. Ishiro quer ir para lá para treinar sua esgrima, e é o lugar perfeito para isso. Abyss pareceu pensativo. Tudo bem. Precisa de um guardião? Ishiro balançou a cabeça. Eu ficarei bem. Tudo bem. Não morra. Azura choraria. Abyss disse e começou a escrever no papel. Era tudo o que Ishiro precisava. Sua permissão. Abyss deu um pedaço de papel e Ishiro pegou. Com este documento, o exército deixará entrar. Ishiro fez mais uma reverência e saiu da sala. Ele entrou no salão da mansão e viu um jovem de cabelos pretos parado na escada. Aether simplesmente assentiu e foi em direção ao escritório de Abyss. Ishiro assentiu, vestiu suas roupas de inverno e sapatos e saiu da mansão. Uma semana depois, Abyss, Aether e Helena estavam reunidos na sala de estar. Em breve, Ishiro irá embora por algumas semanas. Ouviram-se passos nas escadas e logo Ishiro apareceu com roupas de inverno muito pesadas. A ilha congelada é muito fria e muitos morreram por causa do frio. Ele estava segurando sua bolsa, mas também havia uma certa garota de cabelos pretos segurando sua perna. Ishiro, não vá. Azura gritou com uma cara de choro. Ela soube do destino de Ishiro alguns dias atrás e, desde então, vem tentando mudar a opinião de Ishiro. Até tentou usar seu corpo tosse palavras fofas para fazê-lo mudar de ideia. Mas ele nem sequer vacilou. Ishiro sorriu ironicamente. Eu ficarei bem. Abyss agarrou Azura e a colocou em seu ombro. Papai, idiota. Me solta. Azura começou a gritar e bater nas costas de Abyss, mas ele nem se mexeu. Boa sorte, disse ele. Ishiro assentiu e abriu a porta da frente. Ele ainda podia ouvir os gritos de Azura. Isso me lembra de algo. Ishiro se lembrou de uma cena de sua vida passada. Era quase idêntico. A namorada dele estava chorando e implorando para que ele não fosse, mas Ishiro nem olhou para ele e foi embora. Eles não terminaram. Mas Ishiro tinha outra missão. Mas depois da missão, ele nunca mais voltou para a namorada. Em vez disso, ele enviou uma mensagem dizendo que terminaria com ela. Eu era um babaca naquela época. Ishiro fechou a porta e voltou para Azura. Azura enxugou as lágrimas e sorriu. Vê, você voltou. Ishiro tocou seu queixo mácio. São apenas algumas semanas, não me traia. Ele beijou seus lábios e voltou para a porta. Desta vez, Azura ficou em silêncio. Ishiro usou uma técnica avançada no Iron Style chamada Saiba o que sua namorada quer. Ela queria um beijo, e ele lhe deu um. Agora, Azura só fez beicinho. Ishiro riu e saiu de casa. Um táxi já estava esperando por ele. Ele colocou a bolsa no porta-malas e entrou no banco de trás do táxi. O táxi saiu do pátio. Ele saiu do bairro e foi direto para o porto. Já que o mar estava completamente congelado ao redor da ilha congelada. Ele tem que caminhar até lá. Felizmente ele conhece a rota. Meia hora depois, o táxi entrou no porto. Ishiro pagou o motorista e saiu do táxi. Já havia centenas de pessoas reunidas. Alguns deles irão para a ilha congelada, outros não. Já havia centenas de pessoas caminhando no mar congelado.
Ichiro pegou sua bolsa e começou a caminhar em direção ao mar congelado. Ei garoto, o que você está fazendo aqui? Um homem musculoso em torno de 30 anos perguntou com um tom arrogante. É aqui que você vai para a ilha congelada, certo? O homem musculoso bufou. Volte para sua mãe antes que você seja morto. Ele balançou a cabeça com desdém e começou a conversar com seus amigos. Ichiro ignorou o homem que era só músculos, sem células cerebrais à vista. Ichiro entrou no mar congelado e começou a seguir as figuras, que obviamente estavam indo direto para a ilha congelada. Sistema, mostre-me as estatísticas. Quero ver o quão longe estou do comandante marcial. Sim, nome, Kurogami Ichiro, nível do sistema, avançado, posição marcial, capitão marcial, característica, natureza calma, idade, 16, nível, 8, SP, 0, moedas, 10.000, XP, 650 12.800, PV, 275, força, 231, agilidade, 244, resistência, 211, vitalidade, 230, encanto, 300, rodadas da loteria, 0, missões, comprar, loteria, inventário, 2 espadas da matança, dinamite, livro de etiqueta, motocicleta, poção de cura, raro, 7x, artes marciais, estilo de ferro, mítico, taekwondo, karatê, muay thai, boxe, maestria em armas, arremesso de facas, manejo de espadas duplas, olho de detecção de fraquezas nível 2, permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de general marcial inferior, diata ignore, mítico, morte. Superestimado, uma vez que você morre, você pode ignorar a morte e voltar para o reino dos vivos. Maestria em ferreiro especialista, concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Legado de Kurogami Ichiro, o legado do guerreiro mais forte da Terra. Você pode usar um ataque por semana com a mesma força que Kurogami Ichiro tinha em seu auge. Golpe mortal, raro. Isso permite que você mate qualquer um com um golpe, mas você precisa estar em contato com o corpo do seu alvo. Você não pode matar o rei marcial ou superior com golpe mortal, raro, apenas general marcial e abaixo. Eu posso estar próximo do comandante marcial em termos de proeza de batalha. Mas alcançar o comandante marcial antes do torneio do submundo seria o ideal. Ichiro não sabe. Mas alcançar o posto de comandante marcial aos 16 anos é uma conquista incrível. Avery chegou quando tinha apenas 16 anos e 8 meses. Ichiro tem apenas 16 anos e 3 meses. Se ele atingir o comandante marcial durante a ilha congelada, seu talento chocaria o mundo. Martial Arts System. Capítulo 187, Fortaleza. A ilha congelada ficava a cerca de 100 quilômetros da cidade de Coldland. Era habitado por perigosas bestas mutantes, e cada uma delas pode causar muita destruição entre os civis. As feras furiosas têm força equivalente a capitães marciais e comandantes marciais máximos. Isso por si só já é uma existência aterrorizante, e há centenas delas naquela ilha. Mas, felizmente, há um general marcial guardando a ilha. E se algumas das bestas escaparem? O povo de Coldland receberá essa notícia muito rápido. E como fica a 100 quilômetros de distância, as bestas levarão algum tempo até chegarem lá, e Coldland já teria reunido seus lutadores para exterminar as bestas. A ilha congelada em si é bem grande, com cerca de 100 quilômetros de diâmetro, repleta de florestas de neve, montanhas nevadas e clima frio. É um lugar onde pessoas comuns não podem ir, e nenhuma pessoa comum quer ir lá. Mas é um lugar perfeito para treinamento de praticantes de artes marciais. Cerca de 12 horas depois, Ichiro chegou à ilha congelada. Ele correu a maior parte do caminho e por isso foi um dos primeiros a chegar. Sempre há um certo horário em que você pode entrar na Frozen Island. Você não pode entrar sempre porque o general marcial precisa estar presente se alguém quiser entrar. Claro que é culpa sua se você morrer lá. Mas as bestas mutantes ficam muito bravas se humanos entram na ilha. É por isso que elas precisam do general marcial, porque as bestas mutantes provavelmente atacarão. Havia uma alta cerca eletrônica cercando a ilha congelada, e uma grande fortaleza ficava no lado sul da ilha. Era a base do exército.
A razão pela qual a base do exército fica apenas no lado sul da ilha é porque as Mutatebeasts não conseguem sair da ilha de nenhum outro lugar. Há grandes montanhas cobrindo os lados norte e leste, mas não há nada no lado oeste. Mas o gelo no lado oeste é muito frágil, e as bestas pesadas cairão na água e morrerão. Ishiro caminhou em direção ao posto de guarda, onde um homem com roupas pesadas de inverno já esperava. O homem tinha belos traços faciais com uma mandíbula bem definida, nariz reto e sobrancelhas pontudas. Ele tinha cabelos castanhos com roupas pesadas de inverno, que tinham o logotipo de um exército na jaqueta. O homem bonito parecia muito estoico e sério enquanto fazia seu trabalho. Ele estreitou os olhos quando um jovem caminhou em direção ao posto de guarda. Ishiro usava roupas pesadas de inverno, um cachecol e um moletom com capuz cobrindo seu rosto, o que deixava suas características faciais escondidas. É por isso que ninguém no porto percebeu quem ele era. Apenas sua idade era claramente visível. O homem bonito conseguiu determinar que Ishiro tinha menos de 20 anos, o que o deixou curioso sobre quem era o jovem. Ou o jovem é simplesmente suicida? Ishiro parou em frente ao posto de guarda, e atrás dele estavam os portões da fortaleza. Enormes muros de aço cobriam o interior da fortaleza, com pelo menos 50 metros de altura. Ishiro colocou a mão no bolso e tentou encontrar o papel que Abyss deu. O homem bonito ficou sério. Não é a primeira vez que alguém o ataca durante o serviço de guarda. Mas suas preocupações foram em vão porque Ishiro tirou um papel do bolso e deu a ele. O homem bonito pegou o papel e olhou para ele. Seu rosto sério ficou pálido até ficar chocado. Suas mãos tremiam e gotas de suor escorriam por seu rosto bem definido. Ele lançou um rápido olhar para o jovem e engoliu em seco. Bip, o homem bonito apertou o botão azul ao lado dele, e os portões atrás dele se abriram. Você pode entrar. O homem bonito disse com um tom trêmulo. Ishiro assentiu e entrou na fortaleza. Logo depois que ele saiu, o homem bonito discou um número. Ele chamou o general marcial que o abismo enviou alguém. Ishiro olhou ao redor da fortaleza e viu soldados se exercitando, conversando com outros ou simplesmente cumprindo suas obrigações. Havia também pessoas que pareciam completamente diferentes dos soldados. Eles usavam roupas pesadas de inverno, mas também pareciam feridos. Eles estavam sentados ao redor da pequena mesa ao lado do pequeno prédio e pareciam pálidos como papel. Ishiro podia dizer que um dos homens feridos era o comandante marcial. E ainda assim, ele estava gravemente ferido. Ele tinha bandagens cobrindo o olho esquerdo e gesso no braço direito. Ishiro agarrou sua bolsa com mais força e entrou em um pequeno prédio não muito longe dele. A fortaleza tem cerca de 50 edifícios. Eles são, em sua maioria, refeitórios, arsenais, alojamentos e locais para oficiais do exército. Ishiro entrou no prédio de registro. Uma jovem de aparência doce estava sentada em uma mesa, enquanto 4 soldados estavam sentados na sala espaçosa. Ishiro caminhou em direção à jovem de aparência doce, que percebeu sua chegada. Ela tinha cabelos castanhos com reflexos ruivos. Seu rosto era muito inocente, com gordura de bebê ainda visível em suas bochechas, e ela poderia ser confundida com alguém de 16 ou 17 anos, mas como ela estava trabalhando aqui, significa que ela tem pelo menos 18. Seu corpo era bem pequeno e baixo. Ela estava sentada na cadeira e seus pés mal conseguiam tocar o chão. Ishiro tirou o moletom e, finalmente, suas características faciais foram reveladas. Ei, estou aqui para pegar meu alojamento, disse Ishiro. Ele olhou para a adorável jovem, que não se movia. Seus olhos castanhos estavam fixos no rosto de Ishiro. Olá. Ishiro inclinou a cabeça e, finalmente, a jovem acordou de seu estupor. Alojamento, sim. A doce jovem começou a vasculhar os armários desajeitadamente e pegou uma chave com o número 1. Aqui. A jovem disse apressadamente e lhe ofereceu a chave. Ishiro pegou a chave e assentiu. Ele se virou e saiu do prédio, sem perceber os olhares hostis dos soldados próximos. Ishiro foi direto para seus aposentos e chegou a uma casa grande com a letra 1 escrita nela. Ele entrou na casa e ficou surpreso. Era muito maior do que ele esperava. Havia uma cozinha, uma sala grande, um quarto, um banheiro e um quintal. Era um prédio de um andar, mas era muito melhor do que Ishiro esperava. Ishiro colocou sua bolsa no chão e foi tomar banho.
Ele não tinha consciência do tamanho da turbulência que sua chegada causou aos oficiais do exército. Primeiro, as notícias sobre ele foram enviadas pelo abismo. E segundo, sua identidade foi revelada no prédio de registro. Eles agora sabem que eles não podem deixar esse jovem morrer. Caso contrário, o caos vai se instalar. Martial Arts System. Capítulo 188. Encontro com o desconhecido. A neve caía do céu, tornando a visibilidade muito ruim. Ichiro estava sentado no sofá em sua sala de estar temporária e viu a tempestade de neve. Ele não pode ir embora hoje, mas irá amanhã. Ele entrará na ilha congelada e espera atingir um novo nível em sua esgrima. Anfitrião, você quer uma missão? Ichiro pareceu surpreso. Você está me perguntando se eu quero uma quest? Essa é a primeira. Bem, você pode estar distraído. Mostre-me a missão primeiro. Toque toque. Nova missão apareceu. Caçador ou caçado. Mate pelo menos 50 bestas mutantes. Recompensas: 5.000 XP, 100 pontos de estatística, 25.000 moedas. Penalidade: menos um nível, 100 pontos de estatística removidos de estatística aleatória. Limite de tempo: 2 semanas. Começará quando o anfitrião entrar na ilha congelada. Mortos: 0,50. Recompensas aleatórias. Depende de quantas mortes de host. Ichiro olhou para a interface da missão e assentiu. Claro, aceitarei isso. Boa sorte, anfitrião. Depois dessas palavras, o sistema ficou quieto novamente. Ichiro deitou-se no sofá e pegou seu conhecido livro de etiqueta de cor violeta. Enquanto ele lia, seus olhos prateados brilhavam ainda mais do que antes, e a porção de cabelo branco aumentou. Na manhã seguinte, a tempestade de neve acalmou e a fortaleza voltou à sua movimentada agenda normal. Ichiro acordou groggy e o viu dormindo no sofá enquanto o livro de etiqueta estava sobre seu estômago. Ele colocou no inventário e se levantou do sofá. Ele fez rapidamente suas tarefas matinais. Depois disso, ele vestiu suas pesadas roupas de inverno e saiu de casa. Ele não tinha nada em mãos, nem mesmo sua bolsa, porque a colocou no inventário. Ichiro caminhou direto em direção ao portão que leva à ilha congelada. Enquanto caminhava até lá, ele notou 2 homens e mulheres chorando enquanto olhavam para o cadáver à sua frente. O cadáver era de um homem jovem, com um buraco considerável no estômago. Logo, os soldados levaram o cadáver. É uma visão comum aqui. Nunca houve um dia em que ninguém morreu. Sempre alguém ficava arrogante ou tolo e morria. Alguns morreram acidentalmente, mas a maioria deles morreu por causa das bestas mutantes. Ichiro entrou no portão, e 2 pares de guardas abriram os portões. Eles saudaram e desejaram boa sorte a Ichiro. Ichiro saiu dos portões e a primeira coisa que viu foi uma floresta de neve não muito longe dele. A área de 10 metros ao redor dos muros da fortaleza não tem nada, mas depois de 10 metros, a única coisa que resta são florestas, montanhas nevadas e bestas mutantes. Ichiro entrou na floresta e começou a caminhar mais fundo até ter certeza de que estava longe o suficiente da fortaleza. Ele pegou seu par de espadas da morte do inventário. É hora de ir caçar. Depois que Ichiro deixou a fortaleza, o comandante da fortaleza recebeu a notícia. Ele estava sentado em seu escritório solenemente. Ele tinha cabelos e olhos azul oceano, com mandíbula bem definida e maçãs do rosto pontiagudas. Ele estava usando seu uniforme militar com 6 estrelas nas ombreiras. Ele é o general Marcial Peter Lanson. O escritório estava cheio de pessoas. Havia 10 homens de meia idade com aparência estoica. E Ruma, uma jovem de aparência doce. Ela era a pessoa no balcão de registro. Tudo bem, disse Peter e se levantou. Ele tinha um olhar solene no rosto. Não podemos deixá-lo morrer. Ele tem muitos títulos sob seu nome, mas o mais importante é sua identidade como genro da família Nightseed. Todos assentiram, enquanto o rosto da jovem de aparência doce estava triste. Ela não sabia que o belo rapaz que ela tinha visto ontem já estava comprometido. Isso a machucou porque pode ter sido seu primeiro amor. A identidade dessa jovem também é especial. O nome dela é Penélope e ela é filha de Peter. Fique de olho nele com drones, e se ele estiver em perigo, eu irei salvá-lo. Peter disse e sentou-se em sua cadeira. Todos assentiram e saíram da sala. Peter suspirou e esfregou a testa. Ele sente que uma dor de cabeça está chegando. Ele pode até começar a perder cabelo por causa de todo esse estresse.
Ele tem muita responsabilidade como comandante desta fortaleza, e agora o genro da família Nightseed está aqui. Se ele morresse aqui, muitos o culpariam. Ishiro já está caminhando há 30 minutos, mas não há nenhuma besta mutante por perto. Ele não perdeu a concentração, ela apenas aumentou. Ele sabe que a área próxima à fortaleza é a zona segura, mas está se aproximando da zona de perigo. O Ivan Ishiro aguçou os ouvidos e ouviu um lobo uivando. O céu estava azul brilhante, o que significa que é muito incomum que lobos uivem tão cedo. Ranger dezenas de pássaros deixaram as árvores ao redor de Ishiro e começaram a voar em direção ao céu. Ishiro não vacilou, mas sentiu que algo estava errado. Ele agarrou suas espadas com mais força e continuou caminhando pela floresta nevada. Cada passo seu deixava uma pegada na neve e um barulho de algo sendo esmagado. Logo, ele encontrou outro par de pegadas na neve. Ishiro se agachou e sabia que os passos eram de um humano. Ele virou a cabeça na direção dos passos e viu uma visão aterrorizante. Que diabos? Ishiro exclamou e se levantou. Ele viu um homem pendurado na árvore, enquanto sua cabeça estava faltando. A razão pela qual ele sabia que era um macho era porque o corpo estava nu. Ishiro olhou ao redor da floresta nevada com cautela. Deve ser feito pela fera fúria. Feras selvagens não são tão inteligentes. Rachadura. Ishiro arregalou os olhos e pulou para a esquerda. Instantaneamente, seu lugar anterior foi preenchido com espinhos afiados. Ishiro virou a cabeça em direção às árvores e viu uma figura de olhos vermelhos olhando para ele. A figura tinha pelos pretos por todo o corpo e pontas afiadas como unhas. Suas unhas cresceram novamente instantaneamente, e ele jogou mais 10 pregos em Ishiro. Ishiro colocou suas duas espadas na frente dele e começou a desviar dos pregos. Stealth, espada fatalidade. Ele desviou todos os pregos com sucesso e, finalmente, a figura de olhos vermelhos levou Ishiro a sério. Ele caiu no chão e novamente as unhas cresceram. Que diabos é ele? Ishiro nunca tinha visto um monstro como esse antes. E ele tem um pressentimento que isso é só o começo. Martial Arts System. Capítulo 189. Ameaça. A figura de olhos vermelhos olhou para Ishiro com calma. Ele tem duas orelhas peludas e pontudas com um nariz afiado, e a ponta do nariz é preta. Suas pernas eram muito finas e magras até, mas Ishiro pode dizer instantaneamente que esta besta mutante é uma lutadora de verdade. Ishiro não sabia o quão forte aquela besta mutante era. Mas ele tinha uma maneira de saber. Ele rapidamente pegou um item do seu inventário. O item era uma pequena caixa com 15 estrelas. Este é um item que ele recebeu do Abyss antes de partir. Este é o medidor de classificação. Ele informa o quão forte a besta mutante depende de quanta energia a besta vaza. Cada besta mutante tem seu próprio núcleo de energia dentro dela, o que lhe dá poder, mas também é fácil saber o quão forte a besta é pela intensidade de energia. Ishiro apontou o medidor para a figura de olhos vermelhos, e ele começou a apitar. A figura de olhos vermelhos parecia confusa e se perguntou o que o humano na sua frente estava fazendo. Bip 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 bip. Ishiro viu que apenas 4 estrelas estavam acesas e apenas uma vez apitou a estrela 5. Isso significa que a besta mutante é um comandante marcial de meio passo. Ishiro colocou de volta no inventário e apontou suas espadas para a besta mutante. A fera fúria de olhos vermelhos consegue sentir a intenção de Ishiro de matá-lo. Grrr. A besta fúria rosnou e colocou seus 2 braços em posição de ataque. Ele parecia muito com um humano, mas havia uma animalidade óbvia em seus movimentos, algo que os humanos realmente não possuem. Ishiro não sabe se há mais bestas mutantes por perto, e a batalha deles pode atrair mais. É por isso que seu plano é acabar com essa luta o mais rápido possível. Mas era mais fácil falar do que fazer. Ishiro começou a caminhar em direção à figura de olhos vermelhos, esperando que ele chegasse ao alcance do ataque e rapidamente encerrasse a luta até a morte. Mas a fera fúria não era burra. Ela imediatamente começou a atirar suas unhas, que pareciam pontas de madeira. Mesmo um deles pode causar ferimentos graves. Ishiro se lembrou do cadáver daquele jovem, que tinha um enorme buraco no estômago. As unhas da figura de olhos vermelhos pareciam capazes de fazer um buraco considerável no estômago. Subir, Stealth, caos da espada. As espadas de Ishiro começaram a se mover como se estivessem possuídas, mas cada golpe tinha um certo significado. A cada golpe da espada, poucos pregos eram desviados,
Não havia movimentos desnecessários. Logo, uma dúzia de pregos foram cortados ao meio e jogados no chão. Explosão de ferro. Ishiro se moveu rapidamente com uma velocidade estonteante, e a figura de olhos vermelhos não estava nem um pouco preparada. A fera fúria estava esperando suas unhas crescerem novamente, mas então Ishiro apareceu na frente dele e brandiu sua espada. Salpico a fera fúria ansiosamente colocou seu braço no caminho, mas a espada de Ishiro facilmente separou seu braço do resto do corpo. A fera fúria começou a chorar de agonia, mas Ishiro rapidamente usou sua espada esquerda e a esfaqueou no crânio da fera fúria. A besta fúria ficou sem vida e a luz abandonou seus olhos. Ishiro pegou suas espadas de volta e olhou para o cadáver da fera fúria. Toque toque, besta furiosa exterminada, mortos, 1,50. Ishiro limpou o sangue da espada e levou o cadáver da fera fúria para seu inventário. Aposto que isso dá algum dinheiro. Ishiro pensou furtivamente. Mas então o sistema destruiu seus sonhos. Você pode vender, mas não pode usar o dinheiro. Por quê? O grito de Ishiro ecoou na floresta. Eu sou pobre. Azura pode ser sua sugar mommy até você atingir um nível aceitável. Ishiro cerrou os dentes e chutou a árvore ao seu lado. Mas isso fez com que a neve da árvore caísse sobre sua figura, transformando-o em um boneco de neve. Ishiro, irritado, limpou a neve do corpo. Quando eu chegar em Martial Saint e pegar meu dinheiro, eu comprarei muita merda desnecessária. Ishiro e seus pensamentos idiotas começaram a vagar pela floresta nevada. Ele não tinha ideia de que um pequeno drone o seguia. Mas então, o drone passou por uma das árvores, e uma mão enorme apareceu do nada e esmagou o drone em pedaços. Da árvore, um macaco enorme foi visto. Sua figura tinha cerca de 5 metros de altura, com um corpo musculoso e pelo marrom cobrindo seu corpo. Seus punhos também eram enormes, muito diferentes do resto do corpo. Seus punhos eram quase tão grandes quanto sua cabeça. O macaco olhou para o drone destruído em sua mão e o esmagou em pedaços. As pessoas na fortaleza estavam em pânico porque de repente a tela, que mostrava o vídeo de Shiro, foi cortada. Peter estava pálido. Ele sabia que algo estava errado. Eu irei lá. Ele disse para as outras dezenas de pessoas na sala. A sala era bem espaçosa, com centenas de PCs e centenas de telas na parede, mostrando a área ao redor da fortaleza e alguns lugares na ilha congelada. Ele se virou e estava prestes a sair da sala, quando então ouviu um som de susto. Comandante, olhe! Um dos soldados gritou. Peter se virou e fez uma careta. Centenas de bestas mutantes deixaram a floresta simultaneamente e pararam a alguma distância dos muros da fortaleza. Porra! Peter fez uma careta. O ataque das bestas mutantes aconteceu no pior momento possível. Ele não pode deixar a fortaleza e arriscar a vida de centenas de pessoas só para salvar uma. E na fortaleza também está sua preciosa filha. Ele engoliu em seco e disse: preparem as defesas. Os soldados na fortaleza ficaram sérios e começaram a fazer seu trabalho. Eles são profissionais e não se assustam com centenas de bestas mutantes. Eles sobreviveram a ataques de milhares delas e ainda estão de pé. Mas infelizmente, isso significa que as pessoas na ilha congelada provavelmente morrerão. Na maioria das vezes, as bestas mutantes permanecem em seus territórios, mas agora todas elas estão ignorando as fronteiras dos territórios, e a ameaça é muito maior por causa disso. Ishiro não sabe a ameaça que corre, e ele não tinha ideia que um macaco enorme o seguia silenciosamente. Martial Arts System. Capítulo 190. Pobre, mortos, 350. Uma figura de 4 membros com pelo vermelho estava deitada no chão na poça de sangue. Ishiro matou outra besta mutante. Dessa vez, era a besta selvagem. Ishiro já havia chegado a 25 quilômetros de profundidade na floresta e estava pensando se deveria retornar. Por alguma razão, ele mal conseguia encontrar alguma besta mutante. Era como se todas tivessem desaparecido. Ishiro olhou ao redor da floresta. Estava muito quieto. O céu estava ficando mais escuro. Ele estreitou os olhos. Seus 35 anos de experiência em artes marciais lhe disseram que algo estava errado. Muito errado, anfitrião. O que há de errado? Ishiro não respondeu. Ishiro apertou sua espada e ficou sério. Dragão de ferro, sopro de espada. Ishiro moveu suas duas espadas em perfeita sincronia. Uma rajada de vento deixou as espadas, que viajaram direto para as árvores, explodindo-as em pedaços.
O ataque não parou depois de algumas árvores. Em vez disso, continuou viajando e aumentando a velocidade. Até que finalmente o ataque atingiu uma montanha, mas até a montanha começou a rachar. Gra. Um som de rugido enfurecido foi ouvido. Bam de uma das árvores destruídas, foi visto um macaco enfurecido. Meus sentidos estão enferrujando porque não percebi alguém tão grande me seguindo. Ishiro fez uma careta. O macaco grunhia e se movia em direção a Ishiro com seu grande corpo. As árvores na frente do macaco foram destruídas e o chão rachou. Mal conseguia sustentar seu peso, mas isso deixou Ishiro ainda mais curioso. O macaco conseguia se mover entre as árvores sem fazer barulho, mas agora ele está muito barulhento. Ishiro sabe que o macaco na sua frente não deixará usar o medidor de classificação. Ele tem que lutar com cuidado e lentamente tentar entender a força do seu oponente. Ishiro mudou a empunhadura de sua espada, e agora as lâminas apontavam para trás dele. Ele colocou as duas espadas próximas à cintura e abaixou sua postura. Gra. O macaco, do nada, pulou e deu um soco com seu punho enorme. Ishiro fechou os olhos e, de repente, apareceu a uma dúzia de metros de seu local anterior. O macaco ficou confuso. Ele pousou no chão e virou sua enorme cabeça em direção a Ishiro, mas então, ele viu algo estranho. Ishiro finalmente se moveu e balançou suas espadas em direção à floresta à sua frente. O macaco pareceu confuso. Ele pensou que o humano à sua frente não sabia onde ele estava porque estava com os olhos fechados. Humano tolo. O macaco pensou e caminhou furtivamente em direção a Ishiro. Mas esse era o plano de Ishiro. Ishiro sorriu. Armadilha de ferro, poço sem espada, rachadura. O macaco olhou para baixo e, de repente, o chão abaixo dela explodiu. Gra. O macaco caiu no poço. Quando Ishiro estava se movendo com uma velocidade incrível, naquele momento, ele partiu o chão abaixo dele ao meio, mas só um pouco, porque ele sabia que assim que o macaco pesado pisasse naquele local, o chão iria desmoronar. Ishiro caminhou em direção ao poço e olhou para o macaco, que tentava furiosamente escalar as paredes. Ranger uma figura caiu da árvore e pousou no chão. Era um pássaro de aparência monstruosa, besta selvagem exterminada, mortos, 450. Quando o macaco pensou que Ishiro não sabia onde ele estava e atacou a floresta aleatoriamente, ele atacou o pássaro monstruoso escondido nas árvores. O pássaro foi cortado ao meio, e a luz deixou seus olhos. Gra. O macaco começou a socar as paredes. O chão ao redor de Ishiro tremeu, mas ele não mudou sua expressão calma. Ei, Monkey. Acho que imaginei uma nova técnica. Quer ser minha cobaia? Ishiro perguntou inocentemente. O macaco olhou para ele com intenção assassina. Ishiro deu de ombros. Sua espada direita apontava para trás enquanto sua espada esquerda apontava para o macaco. Iron Monkey, silenciador. Ishiro moveu ambas as espadas simultaneamente, e uma pequena pressão de vento apareceu ao redor dele. Ele fez um corte para cima com sua espada direita e um corte para baixo com sua espada esquerda. O macaco pareceu confuso, mas então um pequeno ferimento apareceu na lateral do seu pescoço, enquanto um corte enorme apareceu na parede do poço. Se esse ataque atingisse melhor o macaco, então sua cabeça seria separada do pescoço. O macaco finalmente sentiu medo. Ops, eu errei. Ishiro sorriu inocentemente e voltou à sua posição. Deixe-me fazer de novo. Demônio. Foram os pensamentos finais do macaco antes de sua cabeça ser lançada para longe. Besta furiosa exterminada. Mortos. 550. Ishiro se virou e foi embora. Ele não levou os cadáveres dos macacos e dos pássaros. Seria irritante tirar o cadáver do macaco do poço. E o pássaro foi cortado ao meio. Não vale nada. Ele pegou a figura de pelo vermelho e saiu da área. Ele estava caminhando de volta para a fortaleza. Até parar, ele olhou ao redor da floresta e estreitou os olhos. A floresta estava muito silenciosa e estava ficando mais escura. Mas desta vez, Ishiro tinha certeza de que não estava cercado por bestas. Saia! Ishiro gritou. Ele olhou em uma direção e, atrás da árvore, um homem bonito com um sorriso inocente apareceu enquanto segurava as mãos em um gesto de rendição. Eu não trago mal, irmão. O homem bonito disse inocentemente. Meu nome é Rick, e estou perdido. Ishiro levantou uma sobrancelha, e mesmo. Ele abaixou suas espadas, mas ainda as segurava com mais força. Rick abaixou as mãos e sorriu inocentemente.
Você vai voltar para a fortaleza. Posso segui-lo? Ishiro sorriu inocentemente, claro. Rick abriu um sorriso enorme, curvou-se e disse, obrigado. Mas então Ishiro apontou com sua espada para a floresta. Seus amigos vão segui-lo também? Rick pareceu chocado. Uma pequena lâmina apareceu em sua mão e ele a jogou em direção a Ishiro. Ishiro bufou e desviou a lâmina com facilidade. 5 outros indivíduos surgiram da floresta e apontaram suas armas para ele. Havia outros 2 homens e 3 mulheres bonitas. Todos eles tinham uma coisa em comum. Eram pessoas muito atraentes e seus olhos mostravam sua crueldade. Dê-me seu anel espacial e eu deixarei você viver, disse Rick inocentemente. Anel espacial? Ishiro levantou uma sobrancelha. Eu vi você colocando os cadáveres das bestas mutantes dentro do anel espacial. Me dê ou morra, disse Rick inocentemente. Entendo. Eles pensaram que meu inventário era um anel espacial. Bem, então. Os olhos de Ishiro ficaram frios. Ishiro tirou o capuz e seus traços faciais incrivelmente bonitos ficaram visíveis. Todos ficaram chocados. Um dos motivos foi porque nunca tinham visto alguém tão atraente, mas também porque o reconheceram. E Ishiro? Rick ficou pálido e começou a recuar. Ele é apenas o capitão Marcial do Pico, enquanto Ishiro foi instruído a ficar perto do comandante Marcial, e ele tem apenas 16 anos. As 3 belas mulheres ficaram chocadas, mas também um tom de rosa cobriu suas bochechas. Claro, eles já ouviram falar de Ishiro e definitivamente viram seu rosto. Ishiro balançou as espadas ao redor dele e sorriu. Eu sou a última pessoa que você deveria pensar em roubar, ao contrário dos outros. Eu sou muito pobre. A fonte deste conteúdo é Freu e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.